Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma prosa com Bertaglia. Nós estamos aqui hoje tratando de um tema fantástico, um tema realmente especial, que nós vamos comunicar para vocês. E nós temos aqui algumas pessoas que se inclinaram a dividir as experiências e os conhecimentos que elas possuem conosco para nós falarmos sobre os desafios do comércio omnipresente. E nós trouxemos aqui o querido Luiz Martão, que já conheço há um bom tempo, já participou, inclusive, da Prosa com Bertaglia. Nós também estamos trazendo aqui o Ricardo Ruiz Rodrigues, do Dia, né? O Ricardo, que é diretor de Supply Chain, uma baita experiência na área, principalmente nesse contexto aí da omnipresença. E nós estamos também contando com a presença aqui do querido Wagner Bernardes, da CEAL Sistemas, e ele vem compartilhar conosco o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo aí, e hoje ele preside essa empresa. Eu só gostaria, inicialmente, de contextualizar o nosso tema aqui, porque é um tema realmente interessante, é um tema atual, é um tema que, quando nós conversamos sobre ele, às vezes as pessoas ficam pensando, puxa vida, o que é que está sendo conversado, mas nessa contextualização eu gostaria de colocar que o surgimento e a disponibilidade de novas tecnologias tem trazido uma contribuição muito grande, uma contribuição enorme para o setor varejista, garantindo um aumento de competitividade e propiciando uma melhor experiência de compra aos consumidores. Esta realidade tem provocado mudanças significativas nas lojas físicas, mas também no comércio online. O quebra-cabeça aqui passa a ser mais complexo e a multidigitalidade se faz presente, principalmente por aspectos de multicanalidade. Quem não já ouviu falar aí do querido Omnichannel, né? E os canais de contato se multiplicaram. E o comércio passa, então, a ser omnipresente, trazendo desafios às organizações, lideranças, à gestão de dados e de informação. Nós estamos colocando aqui uma pitadinha muito forte de tecnologia também nesse tema que nós vamos tratar. O mundo físico é espelho do digital e vice-versa, principalmente no aspecto de comunicação ao cliente final ou ao consumidor final. A relação entre os varejistas e consumidores tem sido transformada e as preocupações com aspectos de saúde, de segurança, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo agora, mas não necessariamente. Também nós vamos tratar aqui do que vem depois, do futuro. E essa questão, esses aspectos, essas preocupações suportadas por importantes avanços tecnológicos. Quem aí não está enxergando que a tecnologia está viabilizando, tudo isso que nós estamos conversando. Então, há uma habilitação do comércio a ser ainda mais digital, redefinindo modelos de negócios, tanto no ambiente físico quanto no ambiente online. Dito isso, eu gostaria de entrar um pouco na esfera do consumo e falar um pouquinho sobre essa omnipresença. E eu queria aqui, já de cara, entrar com o querido Ricardo. Ricardo, o que é esse negócio de omnipresença aí? O que é esse comércio omnipresente, Ricardo? Legal. Bom, muito boa noite aí, um grande prazer estar participando aqui junto com os colegas desse bate-papo, dessa prosa. Muitas coisas interessantes aqui para a gente compartilhar aí. Omnipresença, né, é um termo bastante novo e, em poucas palavras aqui, ele significa estar em contato frequente com o consumidor, estar próximo do consumidor, em outras palavras, né? Não somente como apregou a omnicanalidade, que é você ter à disposição do consumidor diversos canais de atendimento e eliminar a fricção entre esses canais, para que o consumidor, dentro da sua jornada preferida ali, tenha um relacionamento de ótima experiência com o canal de venda. A omnipresença é o canal de venda buscando estar próximo do cliente e resolvendo questões, oferecendo oportunidades,
trazendo soluções para o cliente, além do negócio tradicional, que aquele canal de varejo normalmente é conhecido. Ou seja, trazer soluções ou ao redor dos produtos oferecidos e serviços oferecidos, ou até além, né? Ou seja, participar muito mais do dia a dia da vida do cliente do que de fato, o varejo apenas omnicanal, que disponibiliza canais diferentes para o consumidor, canal online, canal offline e tal. A omnipresença é isso, é estar próximo, é estar em contato. Além da é um passo além da omnicanalidade. Que bacana, Ricardo. Eu gostaria que o Martão entrasse um pouco nessa seara aí, com toda a sua experiência, a sua especialidade no mundo da cadeia de abastecimento, supply chain, querido Martão, você comentasse um pouco em como isso afeta a cadeia. Lógico, nós vamos ter um tempo bastante amplo aqui para falar, inclusive, sobre a jornada do consumo, a jornada do consumidor, né? E a tecnologia, né? Não vamos esquecer que o Wagner está aí doidinho para falar de tecnologia já. Martão, vamos desbravar um pouco esse território fantástico aí de supply chain, conectando aí a parte de omnipresença. Ô, professor Bettar, primeiro, obrigado pelo convite aí, para mim é um prazer estar aqui também, né? Também de falar desse tema tão importante. Muitas empresas estão despertando para a omnipresença e eu acho que a gente está vivendo um admirável, que eu chamo mundo novo, desse cliente no centro dos negócios, onde se compra tudo o que deseja em qualquer lugar, a qualquer hora. A gente não tem mais a limitação, né? Antigamente, só amanhã cedo, porque ela já fechou. Hoje não. Você pode entrar aí e comprar a qualquer hora, a qualquer momento. E nesse novo ambiente, né, os varejistas têm que estar omnipresentes. Então, tem que estar disponível e pronto para tornar essas compras fáceis, aí um pouco do que o Ricardo falou. E temos que ser convenientes. Então, como é importante, né, é uma necessidade do negócio, do varejo do sucesso, né, e está se tornando um fenômeno global. Então, ser omnicanal é ser omnipresente. E nas operações logísticas, né, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, a gente tem que estar vivendo, ele é importante. Então, os centros de distribuição, os armazéns, o transporte ganharam uma enorme relevância dentro das empresas. Houve um despertamento para esse tema. Então, isso não é mais um diferencial estratégico, é uma condição de sobrevivência. E a logística hoje, ela é protagonista, né, da omnicanalidade e fator-chave para a omnipresença. Então, para uma empresa focada no cliente, ela precisa pensar realmente em estar próximo ao consumidor, em ser conveniente, como o Ricardo falou, né, e tornar a experiência de compra, né, através também da parte da logística, interessante. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos começar a discutir, nós vamos estar atentos, nós somos da logística, porque esse é um assunto que está ganhando uma proporção muito grande e vai crescer daqui para frente. Olha só que bacana, Martão, você já fez uma conexão com as definições que o Ricardo trouxe aí para falar, principalmente dessa parte de omnipresença, conectando fortemente aí a logística. Aliás, a logística, ela já era importante, agora ela passou fundamentalmente a ser mais importante ainda e interessante na visão do consumidor. O consumidor hoje ele enxerga a logística como um elemento viabilizador da entrega daquele produto que ele comprou. Wagner, o pessoal está esperando uma palhinha aí sobre tecnologia dentro desse mundo da omnipresença. Boa noite, professor. Boa noite, Ricardo, Martão. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje. É muito legal, eu gosto muito desse modelo de eventos, onde a gente pode compartilhar um pouquinho as experiências e um pouquinho do que a gente tem visto no nosso dia a dia e no mercado. Então, é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a prosa vai ser ótima. Até porque, eu não sei se ela vai ser suficiente, porque esse tema daria para ficar algumas noites e noites e noites discutindo, porque o varejo realmente, o varejo em si, né, o processo de vender algo, ele eu acho que é um dos segmentos que mais se reinventa a cada dia que passa, não tem como. Quando a gente fala sobre tudo isso que o Ricardo falou, o Martão falou, e você, professor, também começou abrindo sobre o tema, eu não tenho dúvida que a tecnologia, ela passa também a ter um papel muito importante para viabilizar tudo isso, né?
a gente não estaria falando sobre como atingir o consumidor de formas diferentes se não tivesse tido essa evolução tecnológica que a gente tem hoje, né? Celular, internet, computador, né? E é óbvio que isso aí se tornou uma ferramenta para o pessoal pensar e ser de forma criativa de como conseguir utilizar esse meio para atingir melhor os clientes. E é engraçado quando a gente ouve falar sobre omnicanalidade, eu falo assim, puxa vida, como é que nasceu isso, né? Eu acho que nasceu porque também o consumidor mudou e ele começou a demandar, né? E as pessoas tiveram que começar a falar, opa, peraí, deixa eu me reinventar, porque o consumidor, ele estava conectado, ele estava querendo informações, ele vê um vídeo para tomar decisões, enfim. Então, uma coisa levou a outra. E o que eu acho que é importante, nós vamos conversar sobre isso hoje, é, primeiro, entender que não estamos falando só de coisas muito complexas, né? Você pode praticar uma omnicanalidade de uma forma muito específica e democrática utilizando a tecnologia. Esse é um primeiro ponto importante. Eu trabalho com esse negócio há mais de 30 anos e assim, é incrível como os últimos 3 evoluiu demais essa questão de tecnologia e se tornou cada vez mais democrática para qualquer um que queira dar um passo no sentido de se tornar digital ou de ter aí uma melhor forma de acessar o consumidor. E uma outra coisa que é importante que também eles falaram aqui, que nesse tema específico, não tem como, né? Ou todo mundo trabalha junto, ou a coisa não anda. Então, TI, logística e o cara do varejo tem que estar em sincronia com a mesma agenda para fazer a coisa funcionar. Não tem como implementar isso tudo sem a logística estar alinhada, sem TI estar alinhado, que é uma diferença do que a gente via na década de 90. As coisas eram um pouco mais afastadas, cada um no seu mundo. E hoje não. Então, eu acho que tem boas conversas aqui pela frente hoje para falar sobre tudo isso. Olha só que maravilha. O Wagner, Ricardo e Martão, vamos já convidar o pessoal que está presente aí na nossa live para que eles, quando quiserem e tiverem interesse, façam as suas perguntas para que as pessoas aqui possam resolver ou responder. Meu caro Ricardo, eu tenho uma curiosidade, às vezes, quando eu penso na omnipresença, porque esse é um tema atual, é um tema que realmente as pessoas precisam se aventurar a aprender. Não necessariamente aquela pessoa que trabalha só com varejo, mas principalmente as pessoas que têm conexão com o mercado, que têm conexão com o supply chain, conexão com o marketing, quer dizer, como é que eu entendo essa situação? E aí a pergunta que fica para mim é o seguinte, nós sabemos que muitas empresas, elas estão presentes no mundo físico e no mundo online. E aí a questão que fica as empresas, estrategicamente, elas têm que estar presentes nos 2 canais ou nos múltiplos canais, porque nós podemos falar de venda online, venda pelo WhatsApp, venda pelo e-mail, vender lá no marketplace de alguma outra organização, né, ou vender pela minha empresa, ou seja, qual é a sua visão sobre isso, Ricardo? Acho que bem legal esse ponto aí, porque a omnipresença ela é interessante, porque ela nos convida a desconstruir bastante essa visão da cadeia linear que a gente tem de forma tão enraizada na nossa cabeça, né? O fornecedor primário, lá a indústria de base, depois a indústria de transformação, depois o atacadista, o distribuidor, eventualmente, né? O grande varejo, o pequeno varejo, será aquela cadeia linear que a gente está acostumado e que ela se formou ao longo das décadas por conta, sem dúvida, de foco, né? O mundo foi ficando complexo, os produtos foram ficando complexos, a gente precisou ficar focando nos elos da cadeia. E aí surgiu a tal palavra supply chain, né, que meio que no nome traz um pouco de linearidade, chain, né, e coisa que, na verdade, está começando a ficar meio complicado, está começando a ficar meio limitante, né, tem que dar uma repensada no chain do supply chain, no supply network, ou coisa do tipo. Mas o que acontece com tudo isso, né? Essas barreiras, né, que existiam ali entre os elos de uma cadeia, elas estão se rompendo. Né? Por quê? Porque por tecnologia, como o Wagner estava comentando aqui, está ficando mais fácil
você, através de parcerias ou através de si próprio, ter uma conexão muito mais direta com o cliente. E para quem já tem conexão com o cliente, como, por exemplo, é o canal de varejo, ampliaram-se com a multicanalidade, a omnicanalidade, as maneiras de ter contato com esse cliente, né? Então, assim, a multiplicidade de conexões que consegue se formar a partir daí, ela tá crescendo exponencialmente. E aí a gente não pode pensar de forma binária. O meu negócio é online, meu negócio é offline, o meu negócio é o que eu quero servir ao cliente, né? O que o cliente de fato se sente bem em interagir nos seus diversos momentos. Às vezes o cliente está no momento televendas, às vezes o cliente está no momento online, às vezes está no momento offline, às vezes está no momento não me incomode. Então, você estando verdadeiramente próximo do cliente, você vai entendê-lo cada vez melhor e entender esses momentos. Então, na verdade, o que vale primeiro, conhecer o cliente. Segundo, estabelecer as conexões com o cliente. Se é online, se é offline, se é ambos, se começa num e termina no outro. Isso a jornada do cliente e aí a sua interação com o cliente vai te revelar. O importante é você ter capacidade de interpretá-lo e de criar essas conexões. E não necessariamente se verticalizando, ou seja, fazendo tudo por sua conta, tudo sozinho, né, tudo por você. A tecnologia também, né, tem permitido você ser eventualmente um provedor muito competente no mundo online, mas fazer associações e parcerias com o mundo offline para poder, de fato, ter muito mais contato com o cliente do que você tinha antes, né? Mas tudo em nome do quê? Tudo em nome do cliente e tudo em nome de estar presente para servi-lo, né? Então, acho que esse é o jeito novo de pensar, né? É centrar no cliente de fato. Se eu fosse ligar com uma caneta, né, naquele jogo de palavras, liguem as palavras ali que se completam, né, ou estão muito associadas entre si, né? Que a gente fazia antes ali, tá? Hoje em dia já quase não existe mais isso. É a palavra omni com a palavra cliente, ponto. Né? Justamente falar, peraí, se eu quero ser omni de verdade, eu quero primeiramente conhecer meu cliente, aí as conexões eu vou criar, através de alguém, ou diretamente, ou o que quer que seja. Né? Online e offline são canais, né? E novos canais surgirão. Né? Eu posso, por exemplo, falar que aqueles canais por voz, né, como Alexa, né, como Google Home e tal, são canais online. Não sei, sabe, tem uma interação um pouco além do simplesmente... Eu sei que é online, porque obviamente está em tempo real, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da experiência do cliente é um pouco mais do que online, né? É um negócio bastante interativo, bastante fluido. Então, na verdade, são interações e não mais canais que a gente tem que pensar a partir de agora. Olha só que bacana, que fantástico. Aí você falou muitas coisas, colocou muitos pontos interessantes, o Ricardo, que me projeta para o lado da tecnologia, ou seja, falando um pouco pelo aspecto do tempo real, falando um pouco pelo aspecto da viabilização, e a tecnologia viabiliza muitas das coisas, ou 100% das coisas que você falou. E aí eu direciono o Wagner, e eu pergunto para o Wagner o seguinte, tudo isso que nós estamos falando... E aí se prepara, Martão, porque eu vou tocar na parte da última milha também, né? Não dá para deixar a última milha fora desse negócio, não. Né? Então, como é que a gente entra com esse contexto da tecnologia na parte do tempo real, viabilizando isso, trazendo transparência, colaboração? Aliás, a palavrinha colaboração aqui, ela é mágica, né? De uns tempos nós falávamos disso, era aquela relação ganha-perde, perde-ganha, né? Hoje não, está se buscando uma relação ganha-ganha. Então, eu queria que o Wagner abrangesse um pouco, falasse um pouco dessa parte e como a tecnologia está apoiando, principalmente trazendo visibilidade em tempo real a todo esse processo. Boa pergunta. Só, ainda seguindo a linha do Ricardo, do que eu tenho percebido aí com alguns clientes, né? O cliente, obviamente, é o centro. O cliente não quer ser colocado todos no mesmo saco, né? Ele gosta de ser atendido de uma forma diferenciada, ele gosta de poder comprar de forma customizada, ele gosta de conveniência específica para ele. Então, esse é o perfil do consumidor. Por que eu estou falando isso, né? Porque hoje, com a tecnologia, você passa a ter a informação e conseguir entender quem é o seu consumidor. Eu vou dar um exemplo, quem é o seu consumidor e ser específico para atender ele. Eu vou dar um exemplo da Amazon.
ela tem lá um sistema de tecnologia que consegue monitorar os desejos e likes dos consumidores de uma determinada região, e ela monta uma loja baseado, né, naquela região, baseado nos views e nos likes que elas tiveram de alguns produtos no site dela. Então, ela fala, olha, aqui nessa região aqui, no caso era Nova York, o pessoal gosta mais desse tipo de livro, mais desse produto, então ela põe esses likes ali de forma eletrônica e em tempo real, e ela tem uma assertividade muito maior. Por quê? Através da tecnologia, ela identificou quem é o consumidor, entendeu o que ele queria, né, as preferências dele, e conseguiu montar um ambiente, né, uma situação onde era totalmente favorável para ela conseguir vender melhor. Então, esse é um ponto importante. É assim que a tecnologia atua, tá? Ela permite você fazer isso muito facilmente através das mídias sociais, das redes sociais, através do WhatsApp, do que quer que vocês queiram. O problema todo é o seguinte, é muita informação, né? Então, tratar isso corretamente é um grande desafio, né? A tecnologia fornece, mas tratar isso corretamente é um grande desafio. Então, tem que tomar cuidado, porque você tem que ter uma agenda muito clara do que você quer fazer, né? E, olha, eu quero atender esse público desta forma, ter uma estratégia muito clara e atuar em cima dela, porque não dá para ser bom em tudo, né? E talvez o teu cliente não queira tudo, né? Eu tenho esse tipo de cliente que não atua nas redes sociais ou que não compra o produto assim. Então, tem que saber fazer essa leitura. O ponto que eu quero chegar é a tecnologia, ela está muito, muito fácil de você implementar ela, mas, às vezes, falta, né? Então, não podemos esquecer disso, uma agenda organizada de como vai fazer a atuação, como vai lidar com a informação e com toda a tecnologia, né? Porque senão vira uma coisa bagunçada, tá? Eu acho que esse é um insight que eu queria colocar aqui hoje, que é, olha, usar a tecnologia com consciência e, primeiro, sem medo, porque ela está disponível e super democrática, mas de uma forma organizada. Bacana, legal, muito legal mesmo. Olha só, nós estamos trazendo aqui temas extremamente interessantes, a prosa com Betaglia ficando cada vez mais rica aqui. Martão, meu amigo, vamos lá? Para fazer tudo isso que o Ricardo falou, ou seja, atender os canais, atender os clientes, os consumidores, existe um desafio, ou vamos olhar a metade do copo cheia, né? A parte de oportunidade na logística da última milha. E aí, eu queria que nós podemos até derivar, porque esse é um assunto aqui que tem um contexto bastante amplo, né? Mas podemos falar até cá entre nós, até de mobilidade urbana, de centro de distribuição espalhado, aqueles pequenos centros de distribuição espalhados pelos grandes centros, como é que eles vão atender essa jornada do consumo. Eu vou deixar você voando aí, Martão, e falando da última milha que você conhece bem, né? Vamos lá? Vamos lá, né? Eu só antes de chegar na última milha, eu quero dizer que é da importância que todos têm falado dessa questão do cliente no centro do negócio, né? Essa visão, ela precisa estar permeada em toda a empresa, porque não adianta, né? Porque na jornada do consumo, da compra, existem vários aspectos de atritos que podem ocorrer que as empresas estão tentando tirar, e uma delas é na logística, né? Como o Wagner falou, nós consumidores, a gente quer ser atendido de uma forma especial, né? E as empresas perceberam que a velocidade tem um grande fator, porque o consumidor ele não compra de um canal, ele compra de uma marca. Ele quer ser atendido onde ele for daquela marca, não importa o canal que ele esteja, ele quer ser reconhecido. Então, nós precisamos olhar isso de uma forma muito diferencial. Então, o varejo enxergou isso, está começando a despertar para isso, né? E agora o foco é muito importante em vários aspectos, mas primeiro na logística. Então, quando a gente fala em logística, né, a gente sabe de vários aspectos importantes de serviço ao cliente, que causa positivo ou negativo na questão da fidelização. A gente pode falar de percepção de preço alto, a gente poderia falar de estresse paralisando uma compra, questões financeiras não adequadas ao consumidor, mas na logística a gente tem alguns pontos. Por exemplo, disponibilidade do produto, né? Se você não tem um controle de sistema, se você não tem um bom inventário, né? Eu mesmo já comprei, paguei,
demorou para receber, eu liguei lá, ó, a gente quer pedir desculpa pro senhor, mas não tem o produto. Então, acontece. Então, o produto é um ponto importante. Conformidade na entrega. Às vezes parece básico, né? Eu comprar uma maçã e receber uma maçã, mas às vezes você compra uma maçã e recebe uma pera. Né? Então, são coisas da logística. Tempo de entrega. A velocidade, agora nós estamos vendo uma disputa pela velocidade, um negócio fantástico. Por quê? Porque quando você vai numa loja física, a expectativa é de comprar um produto e sair com ele debaixo do braço. Né? O que faz hoje o Omnichannel, né? Ou o próprio e-commerce? Não, eu te entrego hoje mesmo, no máximo amanhã, você pode escolher. Então, você tem essa disponibilidade. O cumprimento do prazo é aquilo que eu acordei com você. Se você, uma vez eu comprei, o cara, olha, 10 dias para entregar. Eu disse, ok, eu estava esperando 10 dias. Se chegasse em 11, eu ia reclamar, mas em 10 foi aquilo que eu acordei. Então, essa experiência na entrega também, né? E chegar um produto naquele dia que foi prometido, uma embalagem adequada, são pontos da logística. E a última milha, como você falou, Bertaga, tem tudo a ver com isso. É um grande desafio que a gente tem daqui para frente. Mas nós precisamos ver, porque isso são coisas que a gente guarda na memória, né? É positivo, é custo-benefício que eu valorizo, confiança, um bom serviço prestado, uma entrega no prazo acordado, né? Então, como é importante a gente estar olhando para isso. Então, as empresas têm despertado para isso, têm buscado, e aí entra as questões dos sistemas de tracking, de monitoramento, né? Estamos falando aí agora em Hours, Summit, Next Day Delivery, Ship from Store, né, o Click Collect. Então, assim, existe hoje uma gama que está sendo oferecida aos clientes. Agora, temos que oferecer e cumprir. Temos que oferecer e entregar, porque senão, né, aí nós vamos para a questão do atrito, para a experiência ruim, e aí a gente perde toda a questão da fidelização, a questão da gente. Então, a logística, ela hoje, ela é aí o último rincão que nós vamos estar antenados. A gente precisa nos preparar para isso, porque os grandes players estão investindo muito forte nisso, em experiências de entrega, de compra positivas, e aí uma ideia de fidelizar o cliente. Então, nós não podemos ficar fora disso. Quem está nesse mercado é uma questão de sobrevivência. Ok? Bacana, Martão. Martão, aliás, eu queria depois voltar nesse assunto que você falou aí, das várias formas de click and collect, quer dizer, são as formas que existem, e existem muitos estudantes e professores, além, logicamente, de profissionais que acompanham aqui a Prosa Bertaglia, ao vivo ou não, né, mas tem muita gente que acompanha, e esses assuntos, essas definições, elas são extremamente interessantes, porque eu costumo dizer o seguinte, há um aspecto importante, principalmente na perspectiva do mundo acadêmico, onde nós ensinamos, normalmente, o convencional e o tradicional, e nós deixamos de lado essas novidades que estão aparecendo, e que quando a pessoa vai fazer uma entrevista numa empresa, numa organização, é isso que o RH, o diretor de operações, vai perguntar para ele. Você conhece Click and Collect? Que não faça a de interrogação, você tem que conhecer. Né? E aí eu vou virar para o Ricardo e, baseado até no assunto que você falou, Martão, de experiência do cliente, que é um assunto relevante, nós estamos vivendo, Ricardo, o momento da personalização e customização. Ou seja, há um viés muito forte para esse lado, ou seja, tratar o consumidor e o cliente como rei, que é uma frase antiga, que a gente conhece isso desde lá da década de 1990, né? Mas hoje isso vem se tornando cada vez mais realidade. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse lado aí, né? Nesse contexto, abarcando tecnologia, supply chain e, logicamente, os processos da jornada do consumidor, mas falando um pouco dessa personalização, dessa customização. Pode ser? Pode ser, sim. E como a gente comentou aqui, justamente que Omni, né, e especialmente omnipresença, está muito centrado no cliente, e essa necessidade de você entender o cliente, conhecê-lo verdadeiramente, né? E os clientes são diferentes uns dos outros, então, como você comentou, personalização ou então individualização, né, fazer o cliente se sentir cada vez mais como único,
é uma grande perseguição aí das empresas que estão na vanguarda da omnipresença. E aí que entra em cena, aí fazendo até uma ponte com o Wagner aqui, entra em cena a ciência de dados e a inteligência artificial com uma força altíssima, né? O que o Martão estava comentando aqui, de que, bom, assim, não adianta você oferecer se você não consegue atender, né? Vamos lá, tá certo? Então, ofereça o que você pode atender. O consumidor nos tempos atuais está completamente refratário, ele tem muitas opções para escolher. Se você falhar, você está fora do jogo, né? Algumas décadas atrás dava até para falhar um pouco lá, não tinha tanta opção e tal, o consumidor até aceitava isso, hoje não aceita mais não. Então, acho que assim, comprometa-se em atender bem em primeiro lugar, né? E calce o sapato do tamanho do seu nível de atendimento e depois você vai crescendo de acordo, o atendimento sempre acompanhando. Eu estou partindo aqui da premissa que a gente consegue atender bem. Uma vez que a gente consegue atender bem, agora fala assim, vamos agora conhecer bem o cliente, né? Eu já o atendo bem, né? Eu já garanto aqui a minha operação. Como é que eu posso conhecê-lo? Aí realmente se juntam aí maneiras de você, através de como o cliente te aciona, através de como o que ele procura, como é que ele reage a um problema que acontece, como é que é o estilo de vida dele, dentro, obviamente, de toda a segurança de informação que a gente tem que estar preocupado hoje, né? Ou seja, elementos que você começa a colocar e que é uma quantidade infinita de dados, sem falar das correlações entre eles, que precisa de uma organização muito bem cadenciada para você, de fato, tirar conclusões verdadeiras sobre quem é aquele cliente. E aí abordá-lo da maneira que ele gosta. Tá certo? Então, assim, o jogo, a gente está ainda, como o Martão falou, a gente está ainda num jogo onde precisamos cumprir bem o que a gente promete, a tecnologia nos ajuda muito nisso, né? Existe uma corrida toda pelo super serviço, que eu chamo de você entregar rápido ou oferecer um menu de opções lá, quase que infinito para o cliente escolher e tal. Essa é a corrida do presente. Qual que é a corrida do logo ali, do amanhã? É a corrida do conhecer o cliente. E conhecer o cliente significa trazer toda essa riqueza de dados que você gera, as suas interações com o cliente, né, e interações de parceiros seus com o cliente, para dentro. E formular produtos, soluções, interações, meios, né, de interagir com esse cliente do jeito que ele gosta. Tem cliente que gosta que gosta que você ofereça para ele ótimas oportunidades de negócio o tempo todo. Tem cliente, na verdade, que você quer que você ajude o dia a dia dele, ele não está muito preocupado com a economia. Então, como é que você descobre isso? Transformando dados em informações e informações em serviços e relacionamentos. Esse é o novo, eu diria, esse é o novo petróleo, ali, como se diz muito, né, daqui para frente. Então, assim, mas essa brincadeira toda começa hoje, né? Porque ali amanhã, porque é uma trajetória ali bastante pesada, bastante puxada, com muito investimento, com muito aprendizado. Tem que começar hoje. Enquanto hoje você está no presente tratando de atender bem, né? Comece a plantar um conhecimento sobre o cliente em si. Aprender a traduzir dados e informações. Começar a experimentar ciência de dados, ou data science, como é em inglês, e inteligência artificial, né, artificial intelligence, para poder, de fato, lá na frente, junto com um bom serviço, você ainda por cima ser visto como, puxa, esse varejista, ou esse canal de relacionamento aqui, me conhece, né? Eu me sinto muito confortável em estar em contato com ele. Para que eu vou ficar em contato com outro canal? Esse canal aqui me conhece, tem tudo que eu preciso, né? Aí, de onde vem isso? De mágica? Não, vem de um trabalho persistente de ciência de dados e inteligência artificial. Olha só, que bacana. Fantástico, Ricardo, o que você trouxe aí. Isso já me dá um gancho, inclusive, para virar para o Wagner e tocar nesse assunto de tecnologia voltado para a ciência dos dados, né? Porque dado passa a ser, como você falou, Ricardo, passa a ser o petróleo, sem dúvida nenhuma, porque ele vai possibilitar com que as empresas conquistem espaços cada vez mais importantes no mercado, mas aí tem um detalhe interessante, o bom uso do dado. Ou seja, ok, não adianta eu capturar um monte de dados se eu não sei o que fazer com ele, ou eu não tenho as ferramentas apropriadas
para tratar esses dados e, como você bem disse, aí, transformá-los em informação que seja útil para a organização. Wagner, o que você me diz disso? Olha, até antes de responder a tua pergunta, eu gostei muito do que o Martão e o Ricardo falaram. O não entregar o que se promete ou não entregar correto é um desserviço enorme, né? E isso faz o consumidor hoje em dia, porque da mesma forma que ele te achou rápido, ele acha o concorrente. Se ele tem uma má experiência com você, ele muda, né? Ele abandona o carrinho, que a gente falava antigamente no meio físico, né? O abandono de carrinho em loja, todo mundo aqui já ouviu falar disso. Ele abandona o carrinho virtual ou ele abandona a vontade de falar com você muito rapidamente, porque ele é um clique, ele já está em outro lugar. Se ele foi mal atendido, se ele foi atendido com atrito ou se não foi entregue o que prometeu. Então, isso é uma coisa muito importante, que por conta da tecnologia, você consegue, você tem que lidar com reações desse tipo com o consumidor. E uma outra coisa que é importante é o seguinte, não adianta, né? É muito rápido. Quando você implementa uma solução tecnológica para abordar ou para engajar um consumidor, ela reage muito rápido, né? Quando você parametriza, pega as informações, coloca os sistemas, ela reage muito rápido. Se você não tiver resolvido no teu back-office, com sistemas adequados de tecnologia ou com mudanças comportamentais e de cultura com as pessoas que lidam com isso vira um problema. Então, vamos falar agora sobre essa questão de como atingir o consumidor e engajar ele, mas não podemos esquecer que a tecnologia ela tem um papel muito importante, o Ricardo falou isso aqui agora há pouco, para conseguir garantir a execução correta, tá? E o que eu vejo, às vezes, é uma empolgação, né? Um ânimo intenso, porque começou a fazer ações de go-to-market, de engajamento e consumo que dão resultado, e esquece de resolver a retaguarda, e aí a coisa desanda, né? E aí o pessoal fala, o Omnichannel não é para mim, tecnologia não é para mim, e não é verdade, né? Esse é um processo complexo, tem que ser feito com cautela e de ponta a ponta. Quando a gente fala do uso da tecnologia para engajamento de consumo e usar os dados, eu acho que é isso. Hoje você consegue ter uma massa de informação muito rápido. Em todos os aspectos, tá? Não só do consumidor, mas em toda a sua cadeia. Porque é importante também você ver o comportamento da sua cadeia quando a gente fala de eficiência no supply chain, né? Em que momento eu tenho um gargalo na expedição? Com qual produto? Qual conjunto de produtos, quando expedido naquela situação, gera um gargalo? Você tem que olhar tudo, né? A informação, ela é muito valiosa. E ela está muito ali, está na mão de todo mundo. Então, não basta só olhar na frente, tem que olhar todo o processo. Na frente, hoje em dia você acessa o consumidor muito fácil, gente. E você coloca, para vocês terem uma ideia, uma empresa, isso é fato, tá? Para vocês terem uma ideia, uma empresa coloca no ar uma plataforma de e-commerce com aplicativo no celular, com um site na internet, com as suas cores, com o seu logo, com todo o seu portfólio de produto em 24 horas ou, no máximo, 48 horas. A um custo muito acessível. E você coloca um CRM que você já vem com uma base, por exemplo, de uma região determinada, que você sabe tudo sobre aquele consumidor, o que ele leva, qual que é a marca que ele mais compra, se ele é vegetariano. Você compra e implementa uma plataforma dessa hoje em questões de 4 a 5 dias. Olha só como que nós estamos. Então, se eu quiser abrir uma loja hoje, eu tenho lá sistemas de CRM que falam o seguinte, olha, esta loja, nessa esquina, tem potencial de vender R$700 mil por mês, baseado em estudo daquela região, do consumidor que está naquela região, do comportamento daquele consumidor naquela região. E o acerto é de 89% a 95%. Então, ele fala, olha, aqui é isso que vai dar. Então, você sabe quem é o consumidor, você sabe onde abrir, você monta um site em 24 horas, é assim, né? Mas se você não tiver pessoas que olham para isso, que entendem esses dados, porque isso muda, né? Na semana seguinte mudou o tipo de produto que tem que estar na gôndola, mudou um monte de coisa. Então, se não tiver pessoas para olhar toda essa quantidade, imensidão de dados, e não garantir que toda a cadeia de abastecimento também esteja em sincronia com a mesma eficiência tecnológica,
isso vira um problema, tá? E é ruim quando a gente ouve o cliente falando, puxa, isso não é para mim. Não é isso, né? Você não deu, talvez, o trato certo para aquilo. Mas hoje a tecnologia tá para isso, pessoal. Tá? Parece um papo de quem gosta de tecnologia, né? Óbvio que eu sou um cara totalmente apaixonado pelo tema, mas não é. Isso é fato real, né? A gente tem vários dados sobre isso e realmente está desse jeito hoje a tecnologia. É por isso que ela faz parte do pilar, né, o Wagner? Ou seja, quando nós falamos daqueles quatro pilares, né? Ou seja, quando nós falamos da estratégia de processo, tecnologia, né? E pessoas, ele é parte integrante desses pilares aí para poder formatar o que uma organização busca, né, para efeito de vantagem competitiva. E aí, até com o advento da tecnologia, a gente, lá no princípio, a gente falava muito de algumas organizações que se aventuravam nesse setor e tiveram êxito, né? Ou seja, trouxeram um valor agregado, são organizações exponenciais. Nós temos aí o Uber, nós temos aí a BNB, né? Mas, tirando fora esse contexto deles, eu gostaria de entrar numa outra seara aí com o Martão, até pela expectativa de que a pandemia trouxe uma ênfase muito forte também, ela acelerou, a gente ouve estudos, né? Muitos estudos existem aí de que nós transformamos muitas estratégias que iam demorar 5 anos em 1 ano e meio, 2 anos. Então, nós encurtamos, nós aceleramos alguns projetos que estavam engavetados. E aí, Martão, outras coisas que vêm acontecendo, até por conta dessa demanda e expectativa do cliente, o Ricardo falou da personalização, e existe um estudo, inclusive, da Accenture, um estudo e esse estudo menciona que 83% dos consumidores, eles querem que os produtos sejam customizados e personalizados. E aí, Martão, a gente cai naquela seara dos supermercados escuros, das lojas, né, escuras, ou dark stores, do click and collect, das empresas no meio da pandemia que acabam transportando os produtos lá no shopping center para um determinado lugar do estacionamento, aí um motoboy entrega para alguém. Quer dizer, nós estamos criando e reinventando modelos de negócio, não é isso? Perfeito, perfeito. Você colocou bem aí, meus amigos colocaram muito bem, essa questão de tecnologia analítica é extremamente importante. Agora, uma coisa que eu acho que o e-commerce já vinha crescendo, a pandemia só ajudou, acelerou aí o crescimento, mas o que eu acho que as empresas já tinham observado, Bertaglia, é que assim, né? Como é difícil a gente esperar numa fila por 5 minutos, parece que é 30, né? Comida de micro-ondas, a gente é o que a gente mais gosta, né? Por que rede de fast food cresce tanto? É porque a gente não gosta de esperar, né? E embalado nessa essência humana, as empresas têm aplicado a T&D este anseio do consumidor. Eu acho que isso, o cara chegou para, peraí, não gosta de esperar, a gente não gosta, é natural nosso. E aí foram surgindo esses novos desafios, e as empresas foram se reinventando, né? Como você falou. Então, o que acontece? A gente vê aí agora, né, o in hours. Então, você compra, o cara te promete que em horas entrega, tá? Em alguns casos, em minutos. Eu uma vez fiz um teste, né, numa dessas pequenas startups aí, e realmente, em menos de 20 minutos, o cara entregou na minha casa. Eu fiquei impressionado, foi realmente o negócio funciona. Por que isso acontece? Porque é a essência do consumidor, né? O Same Day Delivery, então entrega no mesmo dia. Se você comprar comigo, eu vou entregar no mesmo dia. Então, se for o Next Day Delivery, eu posso entregar no dia seguinte para você. As empresas estão se reinventando para atender esse anseio que a gente tem e que a gente não gosta de esperar. Então, eu posso entregar em horas, eu posso entregar no mesmo dia, eu posso entregar no dia seguinte, né? E aí eu abro para o cliente, porque a escolha é do cliente. Tem pessoas que não estão dispostas a pagar um pouco a mais para poder ter esse tipo de serviço. Agora, o desafio realmente como a gente já falou, né? É cumprir o prazo prometido. Então, a gente não pode depender dos métodos de distribuição tradicionais. A gente tem que estar atento. O Click Collect, como você colocou,
Então, você atende esse pedido online através do estoque de uma loja, ou então você manda para essa loja. Então, eu tenho uma loja em determinada região e eu quero retirar lá. Geralmente, por quê? Porque e isso tem muito a ver com o frete, tá? O frete é, sem dúvida alguma, como o Wagner falou, maiores motivos de abandono de carrinhos, né, nos sites. Então, porque a pessoa, quando o cara vai lá, coloca lá o CEP, ele vê o valor do frete, ele desiste. Então, ele cria, você pode uma loja, você pode no locker, você, né, hoje já estão testando lockers aí em pontos do metrô, em lojas do Correios, então você pode retirar lá, e geralmente você não paga o frete. Então, as empresas estão se reinventando. O Pop Ship from Store, que é a ideia de você usar o espaço da loja física, o estoque da loja física, para entregar no cliente. Imagina, o cliente compra numa loja, compra lá em Macapá, vamos dar um exemplo aqui, e você está em São Paulo. Você tem uma loja lá em Macapá, opa, deixa eu ver se eu... Né? E aí, é claro, você tem que ter um sistema muito bem parrudo. Não, eu tenho esse produto lá na minha loja de Macapá, eu vou entregar a partir de lá. Então, isso vai dificultando também, porque tem que ter a curiosidade de estoque, você tem que ter sistemas totalmente integrados, né? Você tem que ter logística a partir do ponto de venda, você tem as dark stores, ou algumas empresas chamam de CDA, centros de avançados, né? As grandes empresas, quando estão abrindo vários dark stores ou CDAs, né, avançados, para poder estar na região, né? Pode estar na região próxima ao cliente, sai o pedido, opa, já está, ele está mais próximo. Então, a gente está vendo um movimento, né, muito grande das empresas para essa proximidade, como o Ricardo falou, dessa conveniência que é a omnipresença, né, para reduzir essa questão do custo do frete, que ele é, sem dúvida alguma, um atrito na compra. Então, nós estamos vendo tudo essa discussão acontecendo. Empresa agora, a gente começa já a ouvir falar da entrega por drone, né, que é um desafio sempre. Então, a gente está começando a ver as empresas se mobilizar. Acho que essa discussão é muito importante para a nossa logística, como é que a gente vai conseguir fazer isso. Tem empresas já conseguindo, já fazendo, e não dá para ficar atrás. Precisa correr, porque é um diferencial, né? E aí, olhando o comportamento do cliente, a partir do cliente, as empresas estão pensando em novos modelos, novas modais de distribuição. Bacana, sensacional. Uma das características, aliás, a Alice, ela enfatizou aqui que algumas empresas acabam cobrando o frete mais caro do que o produto, né? Então, é o que você falou, né, Martão? Ou seja, o frete realmente é alguma coisa que é extremamente importante nesse processo todo. Eu estou aqui com uma colocação do querido professor Leonardo Paião, né, o professor lá, ele é lá de Maringá, é um grande amigo, já participou de prosas aqui com a gente, e ele coloca o seguinte, e talvez aí, o Ricardo, você possa colaborar conosco nesse processo, né? Os convidados poderiam trazer orientações para o pequeno empreendimento, que necessita ir para o comércio omnipresente, mas não tem poder de investimento. Ou como começar de maneira simples e objetiva esse processo. Eu gostaria, Ricardo, que você abordasse esse assunto, depois eu vou voltar para a parte de tecnologia aí com o Wagner, porque me deu um gancho aqui também para fazer algumas perguntas aí. Tudo bem? Excelente. Mas é muito, muito pertinente a pergunta, porque, de fato, puxa, se formos olhar aí a proporção entre grandes empresas e microempresas, né? No Brasil, em qualquer economia, puxa, predominam as microempresas, os pequenos negócios, os novos negócios, e precisa, e aí fica aquela pergunta, pô, muito bonito isso tudo, mas como é que eu dou o primeiro passo, né? E acho que o ponto principal aqui que eu quero ressaltar é o seguinte, você se conectar ao consumidor digital, você começar a trilhar um caminho omni, não necessariamente passa por investimentos pesados, se você realmente não se vê em condições de tal. Você pode fazer investimentos pesados se você quiser, de fato, ser uma plataforma, um ecossistema, né? Ser a referência, né? Ter uma amplitude enorme e tal. Agora, é possível você se conectar com o cliente de maneiras diferentes das que você se conecta hoje, começar a trilhar esse caminho, estabelecendo novas conexões e novas parcerias.
né? Integrar-se em plataformas existentes, integrar-se com parceiros, fazer associações e parcerias está muito mais fácil do que antes, hoje, por conta da tecnologia, e não requer investimentos pesados, inclusive porque já existem soluções prontas aí, ou praticamente prontas, que integram empresas, integram negócios, né, com tremenda facilidade. Você não vai ter domínio, obviamente, ao se integrar em algo, você também não vai ter domínio sobre, né, sobre aquela solução, aquela plataforma que você está integrando, mas pelo menos você tem acesso, né? Você vai ter acesso ao mundo e vai ter acesso a parcerias, acesso a conexões que você não tinha antes, né? E a integração em si, ela é relativamente simples, com investimento muito baixo. Então comece por aí, né? Comece ampliando as suas artérias. E ampliar as artérias hoje, felizmente, não é mais só por conta própria. Por exemplo, abrir mais filiais, né? Investir numa mega plataforma sua própria, para poder, né, expandir o seu alcance, ficar criando centro de distribuição no país inteiro. Você pode estabelecer parcerias com provedores logísticos, com plataformas de venda, né? Se você é online, você pode fazer parceria com uma rede offline e vice-versa, né? E as coisas se complementarem, né? Ao invés de você querer ir lá, querer resolver as coisas sozinho, que aí sim o investimento é muito pesado, né? Então, acho que esse é o que eu convido aí as pequenas empresas a fazer. Fala, peraí, onde é que eu tô por fora? Né? Onde é que, puxa, eu gostaria de ter essa oportunidade de alcançar esse tipo de cliente, mas eu tô por fora. Né? E para eu desenvolver uma coisa minha, para atender o cliente por esse outro canal, por essa outra forma, é muito pesado e demorado, eu nem tenho expertise para isso. Associe-se a alguém ou faça parte de uma plataforma. Né? Essa é a dica que eu dou. Maravilha, muito bacana. Aliás, até o Rafael Montanhês fez um comentário aqui, trazendo a Magalu, a Magazine Luiza, para a nossa perspectiva, né? A Magazine Luiza que vem conquistando terreno aí, tendo uma participação fundamental, principalmente nesse segmento. Aí, Wagner, eu dirijo a pergunta para você, pelo contexto, até complementando um pouco do que o Ricardo falou, e pegando como gancho a própria pergunta do querido Paião, né, do Leonardo Paião, lá de Maringá, professor da Unicesumar. Ok, nós falamos da perspectiva de processo, né, a perspectiva estratégica, e até o Ricardo mencionou que não tem um custo tão elevado assim, mas e pela perspectiva da tecnologia, como é que você enxerga essa infraestrutura tecnológica que o pequeno, o médio, o grande, quer dizer, o grande investidor tem toda uma estrutura montada para caminhar nessa direção e atender a jornada aí. Mas e o pequeno e o médio, o Wagner, como é que você enxerga, por exemplo, aqueles pequenos supermercados, as pequenas lojas que precisam sobreviver, como é que eles entram e sobrevivem com a tecnologia? Olha, tecnologia tem para todos os gostos, tá? Só tem que tomar cuidado que esse é um organismo vivo. O cara o cara é pequeno, né? A empresa é pequena, e ele montou um site. Como eu falei agora há pouco, com muito barato você monta um site hoje, tá? Em 24 horas. Só que a hora que você põe o site, você abriu as suas portas, não tem mais fronteira. Então, uma pessoa que está na internet, que é lá do Amazonas, pode querer comprar teu produto. Então, não adianta você colocar a tecnologia aqui sem entender o que você é capaz de fazer. Vou dar um exemplo. Lá no interior, por exemplo, muitos supermercados pequenos, eles optaram, por exemplo, para vender por WhatsApp. Porque sabia que o WhatsApp era controlado e ele conseguia ter uma eficiência logística para entregar. Ou montava plataformas super limitadas, né, para aquela região, através de aplicativos que eles tinham controle, e não pela internet. Então, tem que tomar cuidado, porque a tecnologia, realmente, ela está disponível e está barata. Mas, a hora que você toma uma decisão dessa, o teu back office, o teu básico também tem que estar funcionando bem, porque senão a coisa desanda. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que é importante, que eu volto de novo, entender quem é o teu consumidor, para você saber em qual tecnologia que você vai investir, tá? Porque a gente está falando muito de tecnologia, né? E isso é uma coisa que, quando você vê os estudos, existe um público que utiliza de forma intensa a tecnologia,
Mas existe um público que ainda não compra com tecnologia. Então, a gente tem que usar a tecnologia para vender para esse público também. Né? Como? Né? Que é aquela pessoa mais velha que vai na loja, quer conversar com alguém, né? E você não pode colocar ela para, talvez, fazer uma compra por e-commerce que ela não vai querer fazer e não vai conseguir. Então, você tem que usar a tecnologia para saber quem é ela e tentar vender uma venda assertiva. Então, de novo, a gente passa por isso. Entender para quem que você quer vender, qual que é o teu público que você quer atingir, e aí montar a estratégia de tecnologia para essa questão. Fiquem tranquilos, porque dá para começar com plataformas que não sejam suas, como o Ricardo falou, atender a tecnologia, ou utilizar a tecnologia muito simplesinha e ir crescendo à medida que você vai se tornando também mais bem preparado. Tá? Então, tem que ter o básico. Ter uma lojinha, olha, eu tenho que ter, talvez, um aplicativo para entender meu consumidor e para fazer venda via e-commerce, eu tenho que ter um totem ali na loja. Tudo isso é muito assertivo, muito barato para você conseguir fazer isso. Um sistema de WhatsApp passa por tudo isso, tá? A tecnologia hoje não é barreira, pessoal. Eu estou insistindo muito nisso, porque eu sou um dos defensores que a tecnologia tem que ser democratizada, principalmente por varejo. Eu defendo essa bandeira, a gente trabalha com produtos para todos os tamanhos, porque isso eu acho que é muito importante. Sem tirar de perspectiva que o consumidor que a gente está falando também é o mais velho, então esse não usa, né? Porque daqui a pouco a gente está fazendo aqui tirando esse consumidor que ainda corresponde com 40% ou mais, não sei, o Ricardo deve ter esses números, do mercado, né? Que é o cara que compra sem nenhum aplicativo. Né, que é o cara que é de uma outra geração. E aí, nesse caso, a tecnologia tem que existir para fazer tudo fluir muito bem e para você saber quem é aquele cara, mas não para esperar que ele utilize a tecnologia para comprar, porque nem sempre acontece, né, Ricardo? Vou dizer que antes a gente tinha umas 3 gerações ou 4, né, dentro do espectro de consumidores, e com toda essa sopa de letras aí de gerações agora, a quantidade de gerações também está aumentando exponencialmente, ou seja, aumenta mais ainda a complexidade de você entender o consumidor e poder, de fato, atender bem a todos, né? Então, acho que daqui a 20 anos vão ter as pessoas que estão realmente defasadas em relação àquele momento lá, e você vai ter que atendê-las, né? Assim como as que estão entrando no mercado e tal. Você, de novo, vai ter que estar atento, vai ter que estar conectado. Uau, mas olha, esse debate aqui, essa conversa, essa prosa está fantástica, realmente. E a minha gana, a minha vontade aqui era fazer, de alguma maneira, essa prosa chegar nesse pessoal que o Leonardo Paião mencionou, ou seja, pessoas principalmente de pequenas e médias empresas, até por conta do que o Ricardo e do que o Wagner falou. Wagner, achei sensacional o que você falou, ou seja, tecnologia, primeiro, tecnologia tem para todos os gostos, os sabores, né? O segundo existe um grupo de pessoas no mercado, e aí também o Ricardo salientou alguma coisa, né, de que não usa tecnologia, ele prefere muitas vezes ir até a loja física ou coisa desse tipo. Então, como é que eu trato essa pessoa? E aí eu olho para o Martão, né, nós estamos finalizando aqui, Martão, eu olho para você e pergunto o seguinte, meu amigo, como é que nós podemos ajudar essa jornada do consumidor, né, e colaborar com ele, porque, como disse o Ricardo e o Wagner, nós temos gerações que são nativas digitais, nasceram dentro do mundo digital, então o celular, né, já sai do útero, vamos dizer assim, né, já vem junto com o bebê, né? Enquanto eu tenho 65, eu tenho que fazer um baita de um esforço aqui, né, para teclar no celular com um dedinho só. Enquanto, por exemplo, a minha filha, ela digita como se fosse uma máquina de escrever. Então, preciso respeitar os dois lados, né, das gerações aí. Martão, vamos lá? Vamos sim, Bertaglia. Olha, esse é um ponto muito bem colocado, né? A gente tem que... E por isso que eu acho que o grande desafio do varejo é esse. Como é que eu não tenho mais mundo online e offline? É um mundo só, né? Quem chegar tem que ser atendido da forma que quer ser atendido. Nós não podemos ficar... Porque hoje ainda existe uma separação em muitos casos que a gente vê. Não existe mais isso. Ele tem que chegar e ser da forma que ele quer. É ele no centro, no comando do negócio, o cliente no comando do negócio. É isso que a gente precisa trazer.
Então, nós precisamos encantar os nossos consumidores, né? Porque esse encantamento, em curto prazo, ele se transforma em conversão e, em médio prazo, em fidelização. E é isso que todo mundo no varejo quer, você quer fidelizar. E a gente tem vários desafios, então, por isso que é muito importante. E eu sempre digo, né, dentro das operações logísticas, o transporte ainda é uma dificuldade para as lojas virtuais, né? Mas quem oferecer alternativas aos consumidores vai se destacar no mercado. Por isso da importância, né? Aonde ele for, aonde ele quiser, você tem que estar presente, Bertaglia. Então, eu acho que nós vamos olhar para isso, né? Como o professor, como é que o pequeno faz isso? Ele pode fazer parcerias, muito bem colocado aí pelo Ricardo, né? Eu posso ter lojas, eu posso ter parceiros meus, eu não preciso simplesmente eu ter a loja, eu posso fazer no online, no offline, mas todos têm que ter uma só direção. Então, nós temos que dar um nível de experiência, experimentar um nível de experiência para esse consumidor, seja ele em qual geração ele for. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Então, a fidelização passa por isso. Quem conhece, por exemplo, tem o meu pai, ele não tem nenhum entendimento de tecnologia, ele gosta de ir lá e comprar. E é isso que ele quer, certo? E você tem, para minha filha, que vai lá e gosta no mundo online. E aonde for, ele tem que ser tratado de forma igual, respeitosa, né? Eu acho que isso é o grande desafio, né? Então, a gente não pode esquecer isso. Bacana. Wagner, eu queria ouvir de você aí uma mensagem inspiradora para o lado tecnológico, não necessariamente tecnológico, porque você é um homem de business também, você conhece bastante essa parte. Eu fiquei encantado com o tema que nós debatemos aqui, realmente frutificou, né? Ou seja, se nós conseguimos passar essa mensagem para uma pessoa, né? Para uma pessoa, e seguramente nós já passamos aqui, já estamos felizes aqui. Wagner, uma conclusão rápida aí da sua parte? Vamos sim. Olha só, primeiro, obrigado de novo por estar participando aqui do Prosa com o Bertaglia. Eu acho que é muito bacana poder compartilhar experiências e ideias, né? E eu acho que a gente tem essa obrigação, a gente está há muito tempo aqui no mercado, tem essa obrigação de fazer isso e fazer, de alguma forma, contribuir para o crescimento e amadurecimento do mercado. Tá? O que eu queria deixar sobre tecnologia era... não é um bicho de sete cabeças, hoje em dia ela está acessível, o que só precisa é entender aonde você quer chegar para construir uma jornada de implementação e de crescimento da adoção da tecnologia de uma forma consistente e com nenhum impacto negativo, tá? Então, é uma questão de organização aí, acho que cabe no bolso de todo mundo, foco no cliente e daí para trás, como a gente falou bastante aqui hoje, construir toda uma infraestrutura, uma base para que a gente consiga atender esse resultado final. Para encerrar, eu gosto muito, uma vez eu estava com o Ricardo num evento, acho que era nosso, há um tempo atrás, né, e a gente fala muito sobre essas questões de tendência, e o Ricardo falou uma coisa, se você ia falar hoje, estou roubando suas palavras, porque eu acho fantástico isso, a gente estava conversando e falou assim, cara, no futuro, o varejo ele vai ter que adivinhar o que o cara quer antes, e fazer chegar sem ele perceber que ele já ia querer aquilo. Porque é assim que as coisas caminham. Você lembra disso daí, né, Ricardo? Você estava dando uma palestra lá no teatro com a gente. E eu acho que esse é o bacana do varejo, né? Ele não tem limites e deixa a gente sempre muito ativado para ter a criatividade muito boa para resolver os problemas aí. É isso aí, pessoal. Bacana. Ricardo, eu quero ouvir você agora, uma mensagem inspiradora aí para o pessoal que nos acompanhou até agora. Você bem direto aqui. Você líder de negócio, independente do tamanho. Você profissional de supply chain, você profissional de logística. Sai do ponto de conforto. Tá? Tenha coragem de dar o próximo passo, de experimentar novas formas de atender. Não fique ali distraído e seduzido com o tecnicismo, né, do seu negócio ou da sua área, não fique ali confortável só com o que você faz bem, porque as coisas estão mudando muito rápido e o nome do jogo hoje é estar antenado e estar conectado ao cliente, como os demais colegas falaram. Tá? Sair do ponto de conforto hoje é o normal, não é uma coisa
assim, que você tem que fazer de vez em quando, né? Então, repense sempre, né? Seja você ali, né, cuidando no centro de distribuição, falando, o que eu posso fazer de... como o Luiz Martão falou logo no começo, o protagonismo, né? O que eu posso fazer de diferente? Com quem eu posso me conectar? Com quem eu posso me associar? Incomode-se na cadeira, né? Isso é fundamental ali para você não ficar para trás, e pode ficar para trás rápido, né? Tomar cuidado mesmo, não ficar para trás nessa jornada. Tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Maravilha, muito bom. Martão, você conclui alguma coisa aí? Não, eu quero realmente finalizar contribuindo aí com os meus amigos falaram. Eu acho que uma discussão muito rica que a gente teve aqui, estar cada vez mais próximo, ser cada vez mais conveniente para servir ao cliente. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. E a gente tem, como o Ricardo citou, ser protagonista. Cada um no seu espaço, no seu negócio, buscando realmente olhar para o seu cliente e saber o que pode melhorar, o que pode evoluir. E é importante que dê um passo de cada vez. Isso é muito importante. Né? Nós nunca podemos estar... Tem uma frase em logística que diz que na logística a gente precisa correr muito para permanecer no mesmo lugar. Então, que a gente continue correndo para essa transformação e sermos nós, né, o protagonista dessa transformação. Então, o futuro vamos servir ao cliente, a gente vai ouvir muito isso daqui para frente, essa questão de servir ao cliente. Acho que é isso, Beltrán, que eu queria deixar aí para todos que estão nos assistindo. Tá e bom, agradecer pela participação aqui, pelo bate-papo muito bacana dos meus amigos aqui. Que legal, que bacana. Eu quero até usar uma expressão aqui que o meu amigo Leonardo Paião usou, né? Supertech Top Log, né? Supertech Top Log, muito, muito legal. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, de alguma maneira fizeram os seus comentários, e aqui a minha gratidão enorme para Martão, para Ricardo e Wagner, que gastaram ou investiram aí 1 hora do seu tempo para compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. Eu costumo dizer aqui, ao infinito e além, né? E um abraço virtual para todos vocês e para aqueles que nos acompanharam e que vão continuar nos acompanhando, porque a prosa, ela fica disponível lá no canal, e o pessoal pode assistir, eu tenho certeza que o pessoal vai assistir, e, por favor, divulguem, porque o grande objetivo aqui é o educar para transformar e é disseminar a educação, ou seja, nós trouxemos aqui elementos fundamentais e importantes, elementos esses que somam as pessoas, né? Grandes amigos aqui que participaram da nossa prosa. Nós sabemos que não é fácil, né, ao longo do dia, né? Nós temos o Luiz aqui, o Luiz está lá nos Estados Unidos, né, participando da nossa prosa aqui, muito bacana, né? Luiz, um grande amigo, que também proseou aqui na prosa com o Bertaglia. Então, pessoal, nós estamos reunidos de pessoas fantásticas, né, de pessoas que querem o bem, que fazem o bem. Então, gente do bem é bem-vinda. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, pessoal. Até a próxima.